Geografia, terceiro ano. Aula destinada aos alunos da Escola Francisca Linhares. Fontes de energia, petróleo. Já estudamos na unidade anterior carvão mineral, que é uma fonte não renovável de energia. Nessa unidade estudaremos o petróleo, que também é uma fonte não renovável. Da mesma forma que o carvão mineral é um combustível fóssil, porque foi originário ao longo das eras geológicas. No caso do carvão mineral, foi originado a partir do soterramento das florestas primitivas no período carbonífero da era paleozoica. O petróleo, já era conhecido na Idade Antiga, e Média. O homem explorava de forma de betume e piche para iluminação e guerra. O primeiro poço de petróleo foi explorado durante a Segunda Revolução Industrial nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. No Brasil, o petróleo foi extraído pela primeira vez no estado da Bahia. Origem do petróleo. Como já foi destacado no slide anterior, o petróleo é um combustível fóssil. Por quê? Porque foi originário a partir de fósseis, animais, florestas, que foram soterrados há mais de 250 milhões de anos atrás, certo? No caso do carvão mineral, o carvão foi originado a partir do soterramento de florestas. As florestas se transformaram ao longo de uns 300, 200 bilhões de anos em carvão mineral. No caso do petróleo, ele surgiu a partir dos soterramentos de águas salgadas, de lagoas, certo? O fitoplâncton e o zooplâncton sofreram reações químicas, e se transformaram nesse combustível, beleza? O petróleo ele se origina na era mesozoica, certo? Mesozoica quer dizer vida média. Foi destacado no slide anterior que o petróleo surgiu numa era chamada Era Mesozoica, certo? O que foi a Era Mesozoica? Significa vida média. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E esses 4,5 bilhões de anos são divididos em eras e períodos, certo? Eu tenho a Era Paleozoica, que representa quase 60% desses 4,5 bilhões de anos. Eu tenho a Era Mesozoica, no caso, e nesse período aqui que o petróleo surge. No final da Era Mesozoica, o que evento ocorreu? Ocorreu o choque de um grande asteroide com a Terra que extinguiu quase 90% da vida na Terra, inclusive os grandes répteis, como você pode ver na figura. O homem ele só vai surgir no final da Era Cenozoica, ok? Importância do petróleo. A gente pode dizer e afirmar, que a nossa sociedade é a sociedade do petróleo. Sem ela, alguns estudiosos dizem que a nossa sociedade entraria em colapso, Por quê? O petróleo é uma das grandes fontes de energia. Eu tenho carvão mineral, Eu tenho a energia hidrelétrica, Eu tenho a energia nuclear. Porém, o petróleo ainda responde por boa parte da demanda, da oferta de energia, de fonte energética, certo? Outro problema crucial que o petróleo, além de fonte de energia, é também o quê? É também fonte de energia como a partir dele é produzida a gasolina, óleo diesel, Mas o petróleo ele é matéria-prima.
para mais de 50 produtos ou mais, né? Aí nós listamos aqui alguns produtos, né? Originados, produzidos a partir do petróleo, né? Por exemplo, um tênis, solo do sapato, batom, tecido, plástico, protetor solar, hidratante, sabão, detergente, base, né, de maquiagem feminina, óculos de sol, celulares e uma grande infinidade de produtos aqui, certo? O petróleo é também chamado energia da discórdia, né? Eu li um artigo assim tempos atrás que ele falava da maldição do petróleo para alguns países, certo? Porque alguns países, apesar de terem grandes reservas de petróleo, eles não conseguem se desenvolver economicamente nem dar um retorno em matéria de qualidade de vida, né, de acesso à saúde e à educação para a sua população. Né? A distribuição geográfica do petróleo. Quase 65% de todo o petróleo da Terra está concentrado numa única região, certo? Que é na região do Oriente Médio. Né? As grandes reservas estão naquela região. Um destaque é a Arábia Saudita, né? Os Estados Unidos, no caso a Venezuela, a Rússia, o México. O nosso petróleo, como a gente vai ver nas aulas posteriores, né, ele está em grande parte dentro no fundo do oceano, é chamado exploração offshore. Né? A maior parte do petróleo desses países aqui está no continente, né, e é um petróleo de fácil exploração, certo? A figura 2 mostra uma infografia no qual nós temos um gráfico, né, que está sendo representado por esses barris de petróleo, no qual a gente vê os grandes produtores, né, que no caso é Arábia Saudita, Canadá, Irã e Iraque. Né? A gente pode ver também no mapa, né, os grandes produtores. Você nota que tem uma região aqui bem no centro do mapa que ele está bem em destaque amarelo, né? Aqui é onde se concentram as maiores reservas, no caso do Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, certo? E como nós já ressaltamos, a Arábia Saudita. Aqui na África, com destaque, a Nigéria, né? Na Ásia, que é a Rússia, né? Com a grande produção. A Noruega também aqui. A Venezuela, que é uma das maiores reservas de todo o continente americano, o Canadá, Estados Unidos e Brasil aqui, com as descobertas do final do ano 2000, no caso pré-sal, certo? A geopolítica do petróleo. O que é geopolítica? Geopolítica é o poder que um determinado grupo de países tem um poder de barganha maior do que outros, né? No caso que é a geopolítica do petróleo, eu tenho uma fonte de energia estratégica, né? No qual um pequeno grupo de países concentra a produção, certo? Ok? Dessa forma, né? Lá pelo final do meados dos anos 70, esse conjunto de países, né, para controlar a produção e o preço, criaram a OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, certo? Refino do petróleo. O refino do petróleo é o processo pelo qual eu pego o petróleo bruto, né? Vale destacar, o petróleo, muitas vezes, ele pode se apresentar de uma forma bem diluída, líquida, ou como pode se apresentar numa forma assim bem quase uma graxa mesmo, certo? Bem denso mesmo. E o refino é o processo pelo qual, como já falei, nós pegamos o petróleo e transformamos nos vários produtos, certo? Como a naftalina, como o gás de cozinha que nós utilizamos, como também o gasolina e óleo diesel e outros derivados. O local onde é feito o refino é a refinaria, né?
voltamos no slide 4 à geopolítica do petróleo, né? Como eu já falei, o grande problema e o foco de tensão com relação ao petróleo, porque eu tenho países, né, como por exemplo a França, né, o Japão, que dependem do petróleo como fonte de energia e matéria-prima, né? Como os próprios Estados Unidos, que é o maior consumidor. E eu tenho um conjunto de países, né, que produzem quase 80 a 70% da produção mundial, né? E que controlam o preço e o nível de produção, certo? Dessa forma, na figura 4 nós temos os grandes produtores, né? Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, que é grande produtor, China, Canadá, Kuwait, Irã, Iraque. Na coluna do meio nós temos o que? Os grandes consumidores, Estados Unidos, que apesar de ser um grande produtor, né, tem um consumo tão grande que necessita comprar de outros países. O Japão, que praticamente não tem fonte de energia nenhuma, né? A Coreia do Sul também, certo? E por fim, as maiores reservas, certo? Por exemplo, a Líbia, a Nigéria, esses países aí que não têm condição ou não querem explorar, né? Eles preferem esperar daqui a uns 10, 20 anos, analisar o cenário econômico, né, e ver se explora ou não essas reservas. A questão do petróleo é uma questão tão tensa, tão complexa, né? Porque já ocorreram guerras, governos foram depostos, por culpa o quê? Por culpa da produção e controle dessa fonte de energia, né? Inicialmente nós vamos falar das 7 irmãs, né? Que são 7 empresas que controlam não a produção, mas a exploração a nível mundial. Exemplo, né? O Gabão, deixa eu ver o que é a Nigéria, ele não tem uma empresa, não tem tecnologia para explorar o petróleo. Essas empresas vão lá, exploram o petróleo, deixam uma parte do lucro nesses países, né? E elas são as grandes beneficiadas, certo? São as chamadas 7 irmãs. A OPEP, como eu já falei, é aquela organização criada, né? Liderada inicialmente pelos países do Oriente Médio para controlar o nível da produção, bem como também, né, para controlar o preço, certo? Como eu já falei, ocorreram várias guerras por conta do petróleo, né? Vamos falar que, ou então, por exemplo, vamos falar que a Guerra do Golfo, né? No caso, você tinha o Iraque controlado por Saddam Hussein, né? E o Saddam Hussein era um empecilho, né? Para os americanos deles terem acesso ao petróleo, né? Aí, no caso, a Guerra do Golfo foi o quê? Inicialmente, Saddam Hussein atacou, invadiu o Kuwait, né, para controlar a produção. Os Estados Unidos foi lá, expulsou os iraquianos do Kuwait e, ao mesmo tempo, né, os Estados Unidos ocuparam o Iraque, controlando a produção, certo? A Guerra do Yom Kippur, né? O que ocorreu? Israel foi atacado pelos árabes. Israel é aliado do Ocidente, principalmente da França, Inglaterra, Estados Unidos. Os Estados Unidos nessa guerra apoiaram os Israel e, como forma de retaliar o Ocidente, o que os árabes, né, os países do Golfo Pérsico fizeram, do Oriente Médio? Triplicaram o preço do barril do petróleo, causando que um choque, o chamado choque do petróleo, né? Isso impactou a economia do mundo inteiro e gerou uma crise econômica sem precedentes, certo? Agora, outro aspecto negativo é que alguns países, né, dependem só da exportação do petróleo, como no caso é a Venezuela, né? Quase 90% das exportações da Venezuela é o petróleo. Ou seja, quando o barril do petróleo está com preço elevado, tudo bem. Agora o país entra em crise quando o preço cai num patamar não muito
muito satisfatório para a economia do país. Problemas ambientais, né? Primeiro problema ambiental, como a gente já falou, que os mercados consumidores estão bem distantes das fontes produtoras. Aí há uma logística grande, né, de transporte do petróleo, por exemplo, do Golfo Pérsico, do Oriente Médio, para a Europa, para o Japão e para os Estados Unidos. Nesse transporte, através dos superpetroleiros, pode ocorrer alguma avaria, né, e frequentemente algum desastre, né, envolvendo esses superpetroleiros, e o petróleo acaba no oceano. Aí esse petróleo vai impactar a fauna e a flora marinha, né, poluir as faixas do litoral de onde ocorreu esse desastre, né? Qual é o outro problema que a gente pode destacar? Da mesma forma que o carvão mineral, o petróleo é um combustível fóssil, certo? A, a queima do petróleo em carros, na indústria, ou então em termoelétrica, gera o quê? Gera o CO2, dióxido de carbono, que contribui para o efeito estufa e para o aquecimento global. A última imagem, né, para nós encerrarmos a aula, é justamente como eu já destaquei, um navio petroleiro, né, que teve uma avaria e o petróleo foi o que? Lançado no oceano. Encerramos mais unidade, agora você deve resolver os trabalhos propostos no Google Class. Até mais!